és santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Tu és santo, Pai. Você pode cantar que Ele é santo. Exalte o nome dEle, diga que Ele é santo. Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Pai. Tu és santo. Oh, Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Oh, aleluia. Santo, 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 Tu és santo. Oh, oh, Tu és santo. Aleluia. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és santo, Pai. Oh, Tu és santo, Tu és santo. Oh, nós te exaltamos, Pai. Oh, 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 Tu és santo. Oh, aleluia, Pai. Nós te exaltamos. Te damos graças, Senhor, por esse dia maravilhoso. Que bom, Pai, estarmos na Tua presença. Que bom, Pai, morarmos num país livre, aonde podemos exaltar o Teu nome livremente, podemos exaltar o Teu nome, levantar o Teu nome livremente. Tu és santo, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esse domingo. Obrigado por essa manhã, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado pela Tua graça, as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai. Obrigado pela Tua boa mão sobre as nossas vidas, Senhor. Aonde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Tu és bom. Nós reconhecemos a Tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, seja livre em nosso meio. Seja livre em nosso meio para ministrar aos nossos corações. Nos amém, Pai. Seja livre em nosso meio para nos reposicionar. Reposicionamentos de coração. Obrigado, Pai, por uma manhã onde seremos reposicionados no nosso coração, Pai, para que possamos entender mais ainda a vontade de Deus, a Tua vontade, Pai, aquilo que bate no Teu coração a respeito de nós mesmos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Tu és santo. Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Bom dia, queridos. Obrigado, gente. Deus é bom. Aleluia. Você está bem? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Que bom estarmos aqui. Amém? Oxe, você não está feliz que está aqui, não? Mais ou menos? Que bom que estamos aqui juntos. Amém, irmãos? Eita, Deus bom e fiel. Então, logo... Irmãos, vocês gostaram da conferência? Quem participou foi maravilhoso, não foi, irmãos? Graças a Deus por um tempo onde o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor comunicou coisas aos nossos corações, amém? Foi um tempo maravilhoso, irmãos. Foi um tempo onde muitas pessoas foram impactadas. E a gente sabe que todo evento como esse, ele tem um custo, né? Em termos de trabalho, a gente trabalha com força mesmo. Mas, irmãos, o resultado é tão bom. A gente vê o resultado nas vidas das pessoas, nas igrejas, né? Quanto que Deus impactou a vida de cada um, e isso vai se multiplicando, né? Hoje somos 24 igrejas na Europa, e vamos aumentar esse número em nome de Jesus, não porque a gente está preocupado com o número, mas porque a gente quer que o nome de Jesus seja exaltado, que mais e mais pessoas conheçam essa palavra, amém? Sejam libertas, avancem e vivam uma vida
próspera, uma vida abençoada. Amém? Quando você está falando de prosperidade, você está falando de dinheiro? Não, eu estou falando de uma vida plena, a vida que Jesus Cristo veio conquistar para nós. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundante. Prosperidade é exatamente isso. Prosperidade não é somente dinheiro. Prosperidade é a vida abundante que Jesus veio conquistar para nós. Amém? Em todos os aspectos. Amém, queridos? Deus quer que você reine em vida em todos os aspectos. Não é reinar sobre outra pessoa. É reinar em vida, conforme aquilo que Jesus Cristo já conquistou para nós. Amém? Uma vida abençoada, uma vida abundante. E quando nós falamos numa vida abençoada, uma vida abundante, nós estamos falando principalmente de um propósito em Deus. Amém? Uma visão que Deus tem. Nós não nascemos por acaso e você sabe disso. Amém? Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim, esse texto ele é muito conhecido no meio cristão, né? Muito importante esse texto. Espera aí que eu vou ter que trocar aqui a minha Bíblia estava em inglês, eu sou chique. Chique no último. Cadê? Mas meu pai fala português. Então aprendeu com o pai. Amém? Olha o que diz aqui, olha. Espera aí, só um minuto. Desculpa, gente. Eu quero esta aqui. Amém? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Para um pouquinho, olha aqui para mim. Pensamentos, essa palavra pensamentos, vem do original machaçaba. Menino, você falar isso 3 vezes, você é batizado no Espírito Santo. Então, essa palavra significa pensamento, ideia, plano, propósito. E aí tem um outro significado que não se aplica muito a esse contexto, que é invenção. Ou seja, Deus tem uma ideia, um plano, um propósito e um pensamento a seu respeito. Não é maravilhoso isso? Existe uma ideia concebida no coração de Deus a respeito de você. Não é tremendo, irmãos? Estamos olhando em meio versículo. Existe um plano, um pensamento, olha aqui, uma ideia, um propósito no coração de Deus a nosso respeito. E ele diz que eu é que sei, Deus é que sabe. Ou seja, não é o vizinho, não é o parente, não é as outras pessoas que dizem para você que você não é o que Deus diz que você é. Então, diante do plano, do propósito, da visão, do projeto de Deus, todas as outras opiniões, elas são secundárias. Primeira coisa que a gente tem que entender isso. Amém? Então, existe uma visão no coração de Deus, e o texto ele continua dizendo assim, ó. E esse pensamento, esse plano, esse propósito, essa visão, esse projeto divino a nosso respeito, é a nosso respeito. É algo único para você. Não é algo genérico. Deus não está trabalhando em lotes. Está comigo? Deus pegou assim, vamos pegar aqui esse lote aqui, Igreja Verbo da Vida, Leiria, pronto, esse povo aqui vai tudo fazer a mesma coisa. Não, existe algo específico para o Bruno, para o pastor Tarcísio, para Eli, para a Marina, para todo mundo aqui. Existe algo específico, uma vontade de Deus desenhada para você, pensada em você, levando em consideração quem você é. O seu jeito de ser, o seu jeito de falar, a sua personalidade. Amém? Tem muitas pessoas que pensam, eu queria ser diferente. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a nossa personalidade, quem deu foi Deus. Agora, calma lá. Isso não significa que a gente não tem que fazer nada. Amém? A Bíblia fala sobre nós equilibrarmos a nossa personalidade. Isso não quer dizer, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou explosivo mesmo, se pisar no meu calo, vai tomar. Não, não é assim não. Amém? Nós temos a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós.
nós podemos nos equilibrar na palavra, e é a vontade de Deus que a gente ande no fruto do Espírito, não na obra da carne. Amém? Graças a Deus. Mas você tem que entender o seguinte: até o seu jeito não é algo necessariamente ruim. Quando você encontra a visão em Deus, você encontra o seu propósito, o plano que está no coração de Deus, e você entende essas coisas, você vai perceber que até o seu jeito faz sentido dentro do plano de Deus. E Deus não quer que você vire outra pessoa, Deus não quer que você imite uma outra pessoa. Amém? Deus não está interessado, irmãos, em cópias. Deus ele está interessado no original. Amém? Glória a Deus. E aí continua o texto, e ele diz assim: pensamentos de paz. Agora, esse pensamentos aqui é o mesmo pensamento do início do versículo, que significa, né, eu não vou gastar aqui meu hebraico, mas significa pensamento, ideia, plano, propósito, invenção. É o mesmo pensamento, ele não está falando de um outro. Ele está falando do mesmo, ele está falando, olha, sabe aquela ideia de Deus, aquele pensamento de Deus, aquele plano de Deus, aquele propósito de Deus a seu respeito? Eu vou qualificar isso um pouquinho mais. São ideias, projetos e pensamentos de paz, e não de mal. São pensamentos de paz, shalom, e não de mal. Deus não está planejando que você pereça. Você está comigo? Tem gente que pensa, eu sei que você vai escandalizar, vai abrir a boca assim, mas tem gente que pensa que Deus planeja que algo de ruim aconteça para que Ele mesmo possa nos ensinar alguma coisa. Faz assim, eu sei que você está escandalizado. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que Deus fez o carro bater. Tem gente que pensa que Deus coloca doença. Deus colocou doença. Sabe como é que é, né, irmão? Não vem por bem, vem por mal. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa usar as armas do diabo para ensinar nada a ninguém. Está comigo? A Bíblia diz que é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Tem nada a ver com Deus. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, a expressão, Jesus, segundo a Bíblia, é a expressão exata de quem Deus é. Ou seja, você quer entender Deus, olha para Jesus. Eu amo Moisés, Abraão e toda a galera da Bíblia. Mas você quer entender Deus de fato, olha para Jesus. Jesus, sim, segundo a própria Bíblia, é a expressão exata de quem Deus é. Está comigo? E você nunca viu Jesus dizendo, vai acontecer uma desgraça na vida dessa pessoa para ela aprender. Não, você não vê isso. É uma coisa tão sem sentido. Uma vez eu estava ensinando a matéria Cristo, aquele que cura. E essa matéria é fantástica, porque a gente trabalha muito sobre a questão do caráter de Deus. Eu dizendo para essas pessoas, olha, tem pessoas que pensam que a doença vem de Deus. E essas mesmas pessoas vão à farmácia e compram remédio. E tomam o remédio. E eu me pergunto, para quê? Para eu sair da vontade de Deus? Se a doença é a vontade de Deus, para que eu vou procurar ser curado? Para que eu possa sair da vontade de Deus? Não faz sentido. Deus não deseja o nosso sofrimento. Deus não deseja que a gente pereça. Não, irmãos. Pelo contrário, o padrão de paternidade de Deus é o seguinte: que pai é que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Esse é que é o padrão. Quem que inventou esse padrão de paternidade? Quem falou isso? Jesus Cristo. A expressão exata de Deus. Oh, aleluia. Então, quando a gente está falando aqui de planos, propósito, a gente está falando disso. Olha só, são pensamentos de paz, planos de paz, planos de avanço. Agora, atenção, que nós não estamos dizendo aqui, e entenda isso, porque tem gente que pega uma mensagem como essa e vai para um outro extremo. Nós não estamos dizendo aqui que o plano de Deus é que todo mundo compre uma Ferrari e tenha uma casa na praia.
Não estamos falando isso, de maneira alguma. A Bíblia não nos instrui dessa forma. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Então, qual que é a promessa que eu posso me apegar? Não é preciso andar em falta. Porque aí sim, aí é promessa categórica, bíblica. Não é vontade de Deus que eu ando em falta. Amém? Agora, daí a gente levar para um outro extremo e dizer que Deus quer que todo mundo fique milionário, aí não. Está comigo? E se acontecer, eis-me aqui, Senhor, faça em mim a sua vontade. Nós não vamos ter medo dessas coisas, irmãos, porque o nosso coração não está nela. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é dinheiro que é a raiz dos males, é o amor ao dinheiro. Ou seja, o amor na coisa errada. O coração na coisa errada é errado. Amém? Ok, então vamos lá. Esse é o plano de Deus. Existe um pensamento de Deus a nosso respeito. Um pensamento bom. Um pensamento de bem e não de mal. Ok? Graças a Deus por isso. Agora, vamos ver aqui uma coisa. Funciona da seguinte forma: Deus deseja fazer algo na terra. Deus deseja se mover. Deus deseja que algo seja executado na terra. E aí, lá em Jó, no capítulo 42, verso 2, diz assim: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém? Você crê nisso? Que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado? Mais ou menos. Você crê ou não? Amém. Pronto, beleza. Ô, gente, vocês estão meio consolados. É o calor? Então a Bíblia diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Beleza. Aonde que o povo às vezes entende errado? Eles pensam da seguinte forma: Deus é Deus e Deus vai fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e nenhum dos planos dele vai ser frustrado, então eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, vai acontecer, porque Deus é Deus e acabou-se. Isso é verdade? Metade. Deus é Deus. Isso é verdade, amém? Revelação poderosa, né? Deus é Deus, olha aí. Que coisa maravilhosa. Agora, a vontade de Deus, ela passa pelo livre-arbítrio do homem. Me prova, pastor. Beleza. Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Texto bíblico, sim ou não? Todos os homens são salvos? Não. Os que são salvos chegaram ao pleno conhecimento da verdade? Então a vontade de Deus não vai acontecer a despeito da vontade do homem. O homem precisa dizer sim para que o poder de Deus se manifeste na terra através do homem. Deus precisa do homem sempre? Em algumas, não. Mas no que diz respeito à minha vida, à sua vida, nós não somos robôs. Então é necessário que a gente use o nosso livre-arbítrio para que a gente possa se inclinar à vontade de Deus, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste na minha vida e na vida da minha família. Está comigo? Aleluia. Deus é bom. Olha só, então estamos aqui vendo algumas coisas. Então a gente já percebeu que a vontade do homem precisa estar envolvida e inclinada à vontade de Deus. Porque Deus é bom sempre. Agora o homem precisa dizer sim à vontade de Deus. O homem precisa entrar na vontade de Deus. Eu posso ter, irmãos, as maiores promessas do mundo. Se eu não fizer nada com aquilo que Deus disse, se eu não fizer nada, eu vou morrer cheio de promessa. Está comigo? Agora, eu creio que eu e você, nós não queremos viver nessa vida sem sentido. Nós queremos fazer algo, queremos impactar a nossa geração. Nós queremos abençoar. Irmãos, eu não estou falando aqui de virar pastor. Misericórdia, se todo mundo aqui virar pastor. Sangue de Jesus tem poder, ninguém vai aguentar.
Mas eu estou falando de eu e você nos encaixarmos no plano de Deus, seja o que for que Ele tiver para a nossa vida. Talvez Deus queira que você abra uma empresa, talvez Deus queira que você influencie pessoas na sua área de atuação, seja o que for. Seja o que for. Talvez um professor, imagina, irmãos, um professor, uma professora cheia do Espírito Santo no sistema educacional de Portugal, influenciando, orando pelas crianças. Imagine isso. E Deus já está a fazer, Deus está abrindo portas para pessoas na nossa igreja, para isso mesmo, para influenciar o sistema. Olha que bênção. Imagine, irmãos, um médico, uma enfermeira cheio do Espírito Santo, com acesso a UTIs, CTIs, pessoas em estado terminal, está lá um crente cheio do Espírito Santo. Às vezes não vai nem falar nada, porque não vai poder orar, não vai poder fazer nada, mas ele pode botar a mão ali e comandar coisas, irmãos, no Espírito. Porque o nome de Jesus, ele não funciona só para o pastor, não, ele funciona para o corpo de Cristo. Foi dado ao corpo. Jesus disse, quando ele foi para o céu, ele disse, eis que vos dei o meu nome, o nome sobre todo nome. E Ele nos enviou para impor as mãos dos enfermos, libertar os cativos. Quem enviou quem? Os 5 dons ministeriais? Não, o corpo de Cristo. Os 5 dons ministeriais são importantes? Sim, Efésios capítulo 4 diz que é através dele que o corpo é edificado. Então existe uma importância, mas não existe uma diferenciação em termos de afiliação ao Pai. Você está comigo? O líder não é mais filho do que o filho. Estamos todos na mesma categoria, filhos de Deus. O maior título que a gente pode ter na nossa vida, irmãos, é esse: filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, embaixador do reino dos céus. Quem são esses? Todo aquele que nasceu de novo. Olha que bênção. O resto significa mais responsabilidade, somente. Amém? Graças a Deus, que coisa boa. Então estamos a falar aqui de plano, de propósito, de visão. Existe algo no coração de Deus, e já vimos que isso que está no coração de Deus não vai acontecer na nossa vida, a não ser que a gente abrace esse propósito, diga sim para Deus. Amém? E eu separei aqui alguns casos para que a gente possa exemplificar isso que nós estamos falando. Talvez não vamos ler tudo, provavelmente só vamos citar, mas no Marcos capítulo 10, verso 46, a Bíblia fala do cego de Jericó. Amém? A Bíblia fala de um homem chamado Bartimeu. Ele era cego e ele era também um mendigo. Olha só, vamos ler o 46. Marcos no capítulo 10, verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E aí o verso 47 diz que ele ouviu. Vamos prestar bem atenção nessa sequência de fatos, porque praticamente todos os exemplos que a gente vai ver aqui, ouvir vai estar envolvido. Ouvir, como é que fé vem? Pelo? Ouvir. Fé vem como? Ouvir. Não é imposição de mãos, não? Não, é ouvir. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a coisa certa. Ouvir e ouvir o plano de Deus para nossas vidas. Ouvir e ouvir a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso significa que ouvir a coisa errada, vem algo que não é fé. Amém? O contrário também é verdade. O medo, a incredulidade, vem como? Ouvir e ouvir algo contrário à palavra de Deus. Aleluia! Não é assim? Mas vamos lá. Diz aqui verso 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembra daquela música? Jesus, filho de Davi. Ó. Ai, ai. Às vezes eu canto assim para dar uma dica para o louvor, para mostrar para eles o que eles estão perdendo, irmão. Aleluia.
Então, tá lá, Bartimeu, ouviu de Jesus, e ali estava a oportunidade dele, irmãos. Cego, e naquela época não tinha todas as assistências que nós temos hoje. Não tinha braille, não tinha outras coisas que facilitam a vida de alguém que é cego. Ele era cego, ele estava lá jogado, né? Escanteado, simplesmente lá jogado. E a Bíblia diz, olha, que Jesus parou e disse para ele, chamai-o. Chamaram, então o cego dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Meu Deus do céu. Aí o verso 50 diz, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Agora, vamos continuar com o texto aqui, depois a gente volta para a gente ver alguns detalhes. Verso 51, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou-se a ver, e em seguida, e seguia a Jesus, estrada afora. Irmãos, presta bem nessa situação aqui. O homem está lá, Bartimeu, cego, jogado, e aí de repente ele ouve que Jesus está ali, mas Jesus não era simplesmente um homem, Jesus era a fé dele. Jesus era a expectativa que ele tinha. Ele sabia que Jesus tinha e podia curar ele. Jesus queria e podia. Em termos de cura divina, as duas maiores dúvidas de pessoas, e eu digo porque eu ensino essa matéria há anos, as duas maiores dúvidas das pessoas é, primeiro, se Deus pode. Imagine você que tem gente que não sabe que Deus pode. Mas depois, a maioria crê que Deus pode, mas vem a dúvida, será que Deus quer? Tem pessoas que têm dúvida de que Deus quer curar, amém? Então, esse cego não tinha nada disso, ele tinha uma convicção, Jesus vai me curar, Jesus está aqui, Jesus é a resposta, eu tenho ouvido, ele está curando um monte de gente, ele vai me curar. E aí ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ouve aquele clamor e ele diz, chama ele. Agora, a resposta do cego é fantástica. E lembra que nós estamos falando de escolhas. Estamos falando do plano de Deus? Sim, mas existia um plano pontual para aquele cego ali naquele momento. Ele poderia ficar sentado, ele poderia ficar desanimado, ele poderia ficar murmurando, mas como assim Jesus está me chamando? Ele não está vendo que eu estou aqui? Por que ele não vem aqui em mim? Tem gente com aquela visão tão assistencialista. Eu vou ficar sentado aqui nessa sofrência mesmo. Não foi isso que ele fez. A oportunidade estava ali, irmãos. O que eu acho fantástico é que ele tira a capa. Meu Deus do céu. Talvez para a gente isso não signifique muito, mas quando você vai estudar o contexto da época, a capa simbolizava quem ele era. A capa mostrava que ele era cego, mendigo. E antes de ser curado, ele joga a capa. Sabe o que isso me mostra? Não existia dúvidas no coração dele a respeito de que se Jesus ia curar dele ou não. Ele arranca aquela capa fora e ele se levanta. Ele se levanta, irmãos. Ele vai ter com Jesus. E o resultado a gente já viu. Agora o que é isso? Escolhas. O tempo inteiro, irmãos, nós estamos diante de escolhas. A gente pode escolher ficar parado, a gente pode escolher ficar um coitadinho, ficar sofrendo, a gente pode escolher ficar na nossa zona de conforto, ou a gente pode escolher, irmãos, aquilo que Deus está falando no nosso coração claramente. Eu tenho convicção, irmãos, que Deus comunica coisas ao nosso coração. Eu sei que Deus comunicou coisas no seu coração essa semana mesmo, talvez nessa manhã, talvez vindo para a igreja. E sabe o que Deus às vezes está esperando? Você entrar com força na vontade dele e jogar essa capa fora.
Essa capa da passividade, essa capa de ficar olhando. Ai, meu Deus, só ficar olhando para os outros. Ai, que coisa linda, Deus está abençoando fulano, Deus está abençoando. Aleluia. Arranca a capa, irmão. E aí ele joga aquela capa, levanta e vai ter com Jesus. Resultado, qual foi o resultado? Exatamente aquilo que ele estava crendo. O homem era cego. Aleluia. Talvez a gente não valorize essa cura instantânea, porque graças a Deus a gente não experimentou ser cego, graças a Deus, e nem vamos experimentar. Mas, irmãos, aquilo para ele significava uma liberdade, significava sair de uma prisão, ver um mundo, novas oportunidades, um novo panorama de vida. Aleluia. E aí, agora, interessante também no verso 51, que Jesus ele pergunta para ele. Meu irmão, era óbvio o que ele queria. O homem é cego, ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Sabe que é importante você saber o que você quer. É importante você ter dentro de você definido o que você quer para a sua vida. O que você quer, irmão? Qual que é a sua expectativa? O que você está crendo? A gente não pode viver por aí só, como diz o hino, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmão. Você precisa se definir. O que você crê? Aí, o pessoal demorou a lembrar aí do hino. Você está comigo, você precisa se definir, você precisa entender o que você quer. O que você quer para a sua vida? Em oração, o que você está crendo? Tem muitas pessoas, irmãos, que a gente vai perguntar o que ela está crendo, a pessoa não sabe responder. Sabe que não é assim. É importante você definir no seu coração o que você está crendo, os detalhes daquilo que você está crendo. Amém? E aí, resultado, a palavra de Deus entra em ação. Aleluia. Jesus simplesmente disse, vai, observe essa frase, vai, a tua fé. Jesus não fala, o meu poder te salvou. Jesus não fala, aquilo que está em mim te salvou. É óbvio que a gente sabe que a cura vem do Senhor e o poder para a manifestação de cura vem de Deus. Mas, irmãos, o gatilho para essa cura não foi Jesus. Foi a fé do homem que reconheceu em Jesus a resposta. Por isso que é importante a gente se levantar, irmãos. Por isso que é importante a gente botar o pé na água. Observe o Novo Testamento. A maioria massiva dos textos que nós vemos milagres ocorrerem é porque a fé disparou o milagre. A fé, irmãos. Smith Wigglesworth dizia uma frase muito mal compreendida e que muita gente acha que ele era soberbo por causa disso. Ele dizia, se o Espírito Santo não se move, eu movo o Espírito. Tem gente que olha para uma frase como essa e pensa, que homem soberbo. Mas quem conhece a Deus e conhece quem é em Cristo, entende de forma diferente. Que homem convicto. Que homem convicto. Ele sabe como se mover no Espírito. Ele sabe como, irmãos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem momentos que a gente... Talvez ninguém nunca teve coragem de dizer isso, você vai ouvir pela primeira vez. Tem momentos que a gente sobe aqui e a gente não está sentindo nada. Mas graças a Deus que não é pelo sentir. É pela fé. No sábado à noite, na conferência, nós tivemos um mover poderoso de Deus, irmãos. Poderoso. Agora deixa eu te contar uma coisa. Eu estava preparando para ministrar no sábado à noite. E aí tinha o futebol. E eu orei ao Senhor. Eu estava disposto a desfalcar o meu time e provavelmente o time ia perder por causa disso. Aleluia. E aí eu orei ao Senhor, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus, o Espírito Santo literalmente disse para mim, não, vá para o futebol. Eu falei, mas eu vou pregar sobre o quê? Ele, anota aí. Aí eu comecei a anotar uns 4, 5 versículos. No caminho de volta, eu tive uma visão.
onde vários irmãos ministros estavam impondo as mãos no pessoal que estava presente. Eu tive uma visão clara no meu espírito sobre isso. Falei, meu Deus, guardei aquilo. Começou o culto e tudo. Durante a mensagem, eu ministrando aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Mas, irmãos, naturalmente falando, não tinha inclinação nenhuma, zero, de impor as mãos sobre as pessoas. E eu, no final, caminhando para o final da mensagem, eu disse para o Senhor, Pai, eu estou igual aquele pintinho da piada, estou tintindo nada. O que o Senhor quer fazer? Ele disse, você anda pela fé. Dê um passo de fé. Começa a orar pelas pessoas. Meu Deus, irmãos. E o que Deus fez no sábado à noite foi tremendo. E a glória é toda dele, não é nossa. A gente fica feliz, mas a glória é dele. Irmãos, o que Deus fez foi exatamente aquilo que eu vi pelo Espírito. Irmãos, os líderes aqui orando por pessoas, Deus se movendo, falando coisas, estabelecendo coisas, segredos divinos sendo compartilhados para pessoas, irmãos. Agora, imagine se eu estivesse ali simplesmente caminhando pelos sentimentos e pensando, não, está tarde, vamos fechar. Não, irmãos, você não pode ficar baseado, eu sei que sentimento é importante, amém? Faz parte da nossa vida, nós temos uma alma. Isso não significa que a gente vai pegar a nossa alma e jogar fora, ignorar. Não, nós temos uma alma. Se temos uma alma é porque deveríamos ter uma alma. Amém? Deus sabe mais do que a gente. E muitas vezes a alma vai nos dar informações importantes. Mas a gente precisa entender que a gente anda pelo Espírito. Não por vista, não por sentimentos. A gente anda pela fé. E tem coisas que Deus vai falar dentro do seu coração que não vão fazer sentido nenhum, zero na sua mente. E aí você precisa, irmãos, nesse momento, em todo momento, mas nesse momento específico, entender o seguinte, mesmo que você não esteja sentindo nada, você pode andar pela fé. E o poder de Deus vai te encontro com aquela atitude de fé que você teve. Amém? Com aquela ação. E é isso que aconteceu aqui com esse homem. Eu não sei se ele estava, não diz aqui a Bíblia, mas eu não sei o que estava acontecendo no coração dele. Eu só sei de uma coisa, irmão. Jesus chama ele, ele joga a capa. Ele diz, é hoje. Levanta e vai. E aí, olha só. Depois, eu separei alguns outros textos aqui, eu vou tentar ser um pouco mais breve. Vamos nesse texto aqui, que ele é Marcos capítulo 5, verso 21. Marcos capítulo 5, verso 21, tem duas histórias que elas se encontram. E olha só o que diz aqui. Marcos no capítulo 5, verso 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Vamos parar por aí, vamos pensar nessa história aqui, que às vezes a gente lê a Bíblia muito rápido, a gente não presta atenção nos detalhes. Irmãos, primeira coisa, quem que era esse homem? Quem que era Jairo? A Bíblia diz aqui que ele era um dos principais da sinagoga. O que significa isso? Ele era um dos chefes da sinagoga. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era um líder da sinagoga. E estar ali, para ele, significava muita coisa. Teve muita coisa que ele teve que vencer dentro dele, muita religiosidade que ele tem que vencer, muito costume simplesmente religioso que ele precisou vencer para estar ali. Porque o povo não gostava, os religiosos não gostavam de Jesus. Jesus falava coisas estranhas nos ouvidos deles. Jesus chamava a si mesmo de filho de Deus, ele orava e dizia, o meu pai. Isso para aquele povo da época era algo absurdo. Como assim? Quem ele pensa que é? Ele está chamando Deus de pai? Então, para aquele homem estar ali, e observe que ele não somente estava ali, a Bíblia diz que ele pedia insistentemente a Jesus que curasse a filha dele.
Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Aquele homem amava tanto a filha e ele sabia que em Jesus estava a resposta, que ele simplesmente ignorou toda a sua reputação. E ele simplesmente estava ali, insistentemente pedindo Jesus. Agora ele insistia por quê? Porque ele sabia, ele era convicto que em Jesus estava a resposta. Agora observe que tudo isso são escolhas. Estamos falando a escolha de Deus e a escolha da nossa carne. Aquele homem poderia ter ficado na sinagoga, ele poderia simplesmente ter ficado lá, ele poderia simplesmente ter aceitado aquela fase da vida dele. Não, uma menina vai morrer mesmo, né? Deixa isso para lá e não sei o quê, e usar até aquelas desculpas que muita gente usa. A menina vai morrer, mas sabe como é que é, né? Deus sabe de todas as coisas, como se Deus estivesse matando a menina. Não é assim? Muitas pessoas não sabem, não conhecem a resposta e vêm com essa desculpa. A pior desculpa que um crente pode dar para outro: fica tranquilo, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Irmão, Deus sabe de todas as coisas, mas o que isso tem a ver? Porque Deus sabe de todas as coisas, a gente vai simplesmente aceitar as obras do diabo passivamente? Não. Irmãos, nós vamos resistir como? Com a palavra, igualzinho Jesus fez. Veio o diabo com a palavra distorcida, e Jesus respondia com a palavra verdadeira. Em todo momento que ele estava sendo tentado, Jesus respondendo com a palavra. E aí está esse homem aqui, a menina dele está morrendo. Quem tem filho sabe, irmãos. Você faz o que for. E ele estava lá, irmãos, jogando a sua reputação, todo mundo vendo. Todo mundo olhando, o que ele está fazendo ali, pelo amor de Deus? Gente, isso é Jairo. Gente, ele é o chefe ali da religião. O que o povo vai pensar? Está todo mundo olhando, olha lá, ele é doido, ele está lá clamando, ele está lá se humilhando. Não é assim? Tem gente que pensa que é humilhação. Ele está lá se humilhando, ele está lá clamando: meu Deus do céu, isso vai dar problema, vão tirar ele. Ai, meu Deus do céu, e agora, como é que vai ser? Vão acabar com a congregação. Não, irmãos, é lá, orando para Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele pega e vai com ele. Não dá muitos detalhes dessa conversa, mas Jesus, ele ouve que a filha do camarada está morrendo, e ele pega e vai seguir. Só que estava lotado o caminho. Aquela multidão, todo mundo, Jesus já estava extremamente famoso, o povo sabia que Jesus curava pessoas. Então está todo mundo ali apertando Jesus, todo mundo querendo o braço de Deus, querendo a bênção. Não é assim? Todo mundo querendo ser abençoado. Porque eu vou falar com você, a maioria ali não estava nem aí para Jesus, ele estava querendo era um milagre mesmo. Aconteceu um milagre, obrigado, vamos embora. Tanto que aqueles 10 leprosos lá, a Bíblia diz, só um voltou para agradecer. Tinha pessoa que não está nem aí, irmãos. Tem gente que só vem atrás da bênção mesmo. Foi abençoado, volta para a vida do mesmo jeito. Mas não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus tem que... A vontade de Deus para as nossas vidas é que a gente não precise de um milagre. É que a gente viva a vida abundante de Deus. Muito melhor do que ser curado é andar em saúde divina. E essa é a vida que Deus tem para nós. Você está comigo? Ok, lá está Jesus, andando, no meio da multidão, aquele povo apertando ele. E aí você vai lendo um texto, você vê, começa a história, começa uma outra história, no meio da história de Jairo. Começa a história da mulher do fluxo de sangue. A mulher está lá, 12 anos doente. A Bíblia diz que ela sofreu a mão de vários médicos. E nós amamos os médicos, amém? Médico não é algo ruim. Mas nesse caso especificamente diz que a mulher perdeu tudo. Provavelmente ela não era uma mulher pobre, provavelmente ela era uma mulher muito rica. E a Bíblia diz que ela perdeu tudo sofrendo na mão de vários médicos. Isso significa várias intervenções, várias tentativas de cura, provavelmente algumas operações, não sei, não conheço o contexto da época, mas o fato é que a Bíblia diz que ela sofreu a mão de vários médicos. E aí está lá essa mulher, e acontece com ela a mesma coisa que aconteceu com o cego, Bartimeu, mesma coisa, ela ouve falar de Jesus. Agora, quando ela ouve, toda vez que a gente ouve Deus falar conosco, está diante de nós uma escolha. A Bíblia diz que Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, mas não termina aí. O versículo diz, escolhe a bênção.
Para quê? Para que você viva. Deus não quer que a gente escolha a maldição. Só que a escolha não está na mão dele. O tempo todo tem a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. O que significa isso? A vontade de Deus e a não vontade de Deus. O tempo todo diante de nós. O tempo todo diante de nós. Ah, mas se eu errar? Meu irmão, se você errar, pega o caminho de volta o mais rápido possível. Você não precisa permanecer no erro. Né? Alguém uma vez disse, errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. E é verdade. Você não precisa permanecer no erro. Você pode voltar. Graças a Deus, porque o nosso Deus é misericordioso. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E a gente não precisa permanecer no erro, irmãos. Errou, sabe que errou? Pai, como é que eu volto? Pega o atalho de volta. Amém? Então está lá a mulher. E ela ouve falar de Jesus. E ela bota uma coisa na cabeça dela. A fé vem por ouvir mais uma vez. Ela diz, eu vou tocar nele, eu vou ser curada. Eu vou tocar naquele homem, eu vou ser curada. A Bíblia diz em Lucas que ela fala constantemente, eu vou tocar nele, eu vou ser curada. Eu vou tocar nele, eu vou ser curada. Eu vou tocar nele, eu vou ser curada. O que é isso? Isso criou uma convicção dentro do coração daquela mulher. Não havia mais dúvidas no coração dela. Ela disse, eu vou tocar nele, vou ser curada. De repente, quem está na cidade? Jesus. Ela ouve aquele, ele está aqui, ele está aqui. E aquela mulher, irmãos, ela está vivendo um momento terrível da vida dela, 12 anos de sofrimento. E aquela doença que ela tinha, dizia que ela não poderia estar em público. Se ela estivesse em algum lugar, o que a lei dizia, o que a religião da época dizia, se ela estivesse em algum lugar e outra pessoa se aproximasse dela, ela tinha que dar um grito, não venha perto de mim, eu sou imunda, eu sou amaldiçoada. Imagine você, a pessoa viver desse jeito, essa era a vida dela. Imagine as escolhas que ela precisou fazer aqui, na mente e no coração, para entrar no meio daquela multidão. Às vezes a gente olha o texto e a gente sabe do final e a gente acha a coisa mais linda e a gente não leva em consideração, irmãos, todas essas escolhas que são feitas ao longo do processo. Todos nós temos escolhas diárias que a gente precisa fazer. E a gente precisa, irmãos, a gente não vai acertar tudo, mas a gente precisa acertar o máximo possível. O saldo tem que ser positivo. Está comigo? E assim que descobrir que errou, volta para o caminho certo. Volta para a escolha certa. Ah, mas eu vou me humilhar. Não tem problema. Não tem problema não, irmãos. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, graças a Deus por isso. Aí, irmãos, olha só. Está lá a mulher, ela vai, enfrenta aquela multidão, enfrenta a sua alma, enfrenta os medos, enfrenta tudo que ela tem que enfrentar. E toca em Jesus. Resultado, Jesus que não estava nem pensando naquela mulher. Tem pessoas que pensam que as coisas que Jesus fez aqui na terra foram meticulosamente planejadas. Como se Jesus estivesse passando num lugar, e aí Deus colocasse uma doença em alguém, Jesus ia lá, opa, olha lá, curada, oh, aleluia, curada, olha aí, curada, aleluia. Não, irmãos, Jesus não estava nem pensando naquela mulher. Jesus estava vindo para cá de Jairo, a filha do cara está morrendo. O chefe da sinagoga, um dos principais da sinagoga, a filha dele está morrendo, ele estava indo para lá, ele estava indo junto com ele, com compaixão pela vida daquele pai. Ele indo, de repente, irmãos, algo acontece em Jesus, ele percebe que dele saiu o poder. Sabe o que é isso, irmãos? Aquela mulher moveu os céus. Jesus, presta bem atenção nisso. Jesus não estava pensando naquela mulher, em hipótese alguma. Ele estava indo fazer outra coisa. De repente, o toque daquela mulher, cheio de fé, amor, convicção, para os céus. O projeto divino, naquele momento, era ir curar a filha de Jairo. E ele dá uma pausa, porque alguém provocou. Não foi Deus que fez, mas foi uma mulher cheia de fé e de convicção.
A Bíblia fala vários momentos, vários textos sobre isso. A Bíblia diz que tudo que eu ligar na terra terá sido ligado no céu. A Bíblia diz que Deus deu à igreja a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu. Se a gente concordar acerca de qualquer coisa, vai ser feito. O que é isso? É a gente como crente se movendo em convicção e fé e movendo os céus a nosso favor. Você precisa entender isso, porque se você não entender isso, pode ser que você continue patinando. Eu oro, irmãos, para que cada um de nós entenda, inclusive a mim, porque eu não entendo completamente ainda não. Eu preciso entender mais quem somos nós em Cristo. Porque existe um poder sobre a igreja que a igreja não conhece nem 10%, irmão. Existe um poder no nome de Jesus que a gente precisa, irmãos, a gente precisa investir mesmo, aprender, meditar. Por isso que aquelas orações de Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, Paulo ele ora para a igreja, para que os olhos do entendimento sejam iluminados, para que a gente possa entender. Paulo ele, orando, ele diz que o poder, presta bem atenção, o poder que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos, habita agora, não é no céu, é agora dentro de você. O maior poder já liberado sobre essa terra. Jesus morto, a Bíblia diz que ele desceu às regiões mais baixas da terra, de repente um poder é liberado dos céus e arranca Jesus Cristo daquele lugar, ressuscita ele. A Bíblia diz que enquanto ele estava indo, ele levou cativos o cativeiro. A Bíblia diz que no dia que eu nasci de novo, eu e você, nós fomos identificados com ele. Ele nos substituiu na morte, mas nós nos identificamos com ele na sua ressurreição. Ele levou o cativo, eu e você estávamos lá. E a Bíblia diz que esse poder habita dentro de nós. Aleluia. E aí, irmãos, está lá aquela mulher e ela move os céus a favor dela. Jesus percebe, aquilo foi algo tão forte que Jesus percebe que de dele saiu o poder. Ele para e começa a perguntar: quem me tocou? Jesus não sabia quem tinha tocado. Às vezes a gente pensa que Jesus operou aqui na terra com os atributos divinos. Não, a Bíblia diz que ele deixou para trás os atributos divinos e veio na terra como um homem cheio do Espírito Santo. E aí, irmãos, ele não sabia quem tinha tocado, por isso ele pergunta. Jesus não estava fazendo um teatrinho. Menino, deu um choque aqui, valha-me Deus. Ele não estava fazendo um teatrinho. Ele está dizendo: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Não, irmãos. Jesus estava lá perguntando, a pergunta era genuína: quem me tocou? Porque ele sabia que dele saía poder. E aí, querido, estava lá o povo. Picabu. Não. Estava lá o povo. E os discípulos achando que ele estava. Provavelmente aquilo ali era um momento de pressão, irmão. Você já andou no meio da multidão? A maior multidão que eu já andei na minha vida. Foi no jogo do Maior de Minas. Tinha 132 mil pessoas no estádio. Maior público que aquele estádio já viu. Aleluia. Olha aí, testificando aí. 1, 2 testemunhas. Pronto, a palavra foi estabelecida. 132 mil pessoas, irmão. A impressão é que você andava de um lado para o outro sem botar o pé no chão. Aquela multidão apertava Jesus. E aí os discípulos perguntam, aquela é uma pergunta genuína, irmão. Pedro era bocudo, falava mesmo. Mas como assim? Você tá todo mundo te apertando aqui, você está perguntando quem que te apertou? Você está brincando com a gente? Não é possível. Você está a brincar o quê, pá? Né? Aí Jesus ignora. Vai lá no texto, você vê, Jesus ignora aquele comentário. Ele sabia, algo tinha acontecido. Quem me tocou? De repente, vem a mulher. Foi eu. Rapaz. Só que nisso a filha de Jairo está morrendo. Você entende o que a sua fé é capaz de fazer?
Não é questão de importância. É questão de, irmãos, é questão de puxar mesmo. A gente tem que ter uma posição em Deus, não é uma posição passiva. Deixa eu te falar uma coisa com todo o amor do mundo. É muito mais importante fé do que choro. O choro de desespero não move os céus. Fé move os céus. Não adianta nada, irmão, você passar a noite inteira chorando para que Deus tenha dó de você. Não. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente está passando por coisas na vida que dói no coração e a gente fica... Só quem está vivendo sabe. Agora, irmãos, existe uma posição de fé. Fé em quê, irmãos? Fé na palavra. É você dizer para Deus: Pai, está doendo, mas eu sei que o Senhor é meu pastor, nada me falta. Pai, está doendo aqui dentro. Eu não tenho nem como explicar esse tipo de dor, mas Pai, eu sei que o Senhor está revertendo essa situação para o meu benefício. Que é isso? Fé, irmãos. Você, numa posição ali que você poderia desistir de tudo, você poderia chutar o balde mesmo, mas você está lá crendo. Você sabe quem é o seu pai, você é convicto, você sabe quem te tirou de várias situações, e você sabe que ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Ele não muda. O mesmo Jesus que foi parado por aquela mulher, está hoje aqui, está com a gente. Você andando na presença de Deus através do Espírito Santo dentro de você. O mesmo. Não é um outro, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Estamos falando de ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Esse poder está encapsulado no Espírito Santo dentro de você. O que a gente tem que aprender, irmãos? A gente tem que aprender a andar por fé, liberar esse poder. E eu não estou falando de manipular outras pessoas. Está comigo, irmãos? Porque fé não é manipular pessoas. Não, em relação ao livre-arbítrio do outro, funciona do mesmo jeito de Deus. Deus deseja que o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, só que a gente sabe que o homem precisa se inclinar àquele desejo. Da mesma forma, funciona com a gente. A gente não vai, através da nossa fé, manipular pessoas. Isso tem outro nome, isso é macumba. A gente pode orar o quê? Senhor, inclina o coração daquele homem, inclina o coração do rei. Pai, levanta trabalhadores para pregar a palavra para aquele povo. Aleluia. E aí, queridos, aquela mulher é curada. Jesus disse: olha, vai em paz, a tua fé te salvou. De novo, maioria das curas do Novo Testamento, você vai ver essa frase o tempo todo. A tua fé te salvou. Por isso que às vezes quando eu vou, às vezes não, sempre, quando eu chamo pessoas aqui para a gente orar por cura, eu pergunto o que a pessoa quer, o que ela está crendo. Porque pode ser que aquela pessoa esteja crendo que a cirurgia vai ser bem sucedida. Não tem problema nenhum não, meu irmão, vamos crer junto. Pode ser que a pessoa está crendo numa cura instantânea. Pode ser que está crendo com uma cirurgia bem sucedida, não tem problema nenhum, irmão. Não é melhor ou pior do que o outro, não. São níveis de fé e a gente vai pegar junto naquele nível de fé ali, não tem problema não. Precisa crescer? Precisa, mas todo mundo precisa. Tem áreas da sua vida que você é muito mais desenvolvido em fé do que eu. Você está comigo? Oxe. Aleluia. Jesus estava me ligando. E aí, irmãos, está lá aquela mulher curada. Só que quem está lá esperando essa história todinha? Jairo. Agora imaginem você. Olha, observem todas essas histórias, escolhas. O cego poderia ter ficado sentado, ele levantou, ele poderia ter ficado calado, ele começou a gritar: Jesus. Provavelmente estava todo mundo mandando ele calar a boca, irmãos. Ah, rapaz, vai atrapalhar o mestre, cala a boca. Não, Jesus, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Ele poderia ter ficado sentado,
Não, ele jogou a capa, levantou e foi. Jairo poderia ter ficado pensando na sua reputação. Não, eu não vou lá não, você está doido? Jairo Mineira, você está doido? Não, não vou lá de jeito nenhum. O que eles vão pensar de mim? Eu? Olha aqui, meu amigo, eu tenho uma patente, eu sou o principal da sinagoga, não estou qualquer um não. Jesus que vem até mim. Ei, não, ele vai lá, ele insiste, a Bíblia diz que ele insistentemente falou com Jesus. Aí está lá a mulher, escolhas, ela poderia ter ficado calada, não, ela creu, foi falar, vou olhar para Jesus, enfrentou a multidão, enfrentou todos os preconceitos da época que o povo cria, o povo provavelmente sabia quem ela era. E ela enfrenta tudo isso, escolhas, diariamente nós temos escolhas diante de nós, ela enfrenta tudo isso e vai. E aí Jairo está lá esperando, irmãos. Jairo poderia ter ido embora. Ele poderia ter, como assim? Jesus está indo comigo, agora inventou de curar uma mulher. Poderia ter pensado, olha lá, está vendo? Sabia. Eu não sou importante não. Jesus abençoa todo mundo, menos eu. Eba, essa entrou no coração aí, viu? Porque tem gente que pensa exatamente assim. Eu sei no meu coração que tem pessoas aqui nessa manhã pensando exatamente assim. Deus abençoa todo mundo, menos eu. Talvez Jairo estava lá. Ele poderia ter a oportunidade. Talvez esse pensamento chegou na cabeça dele. Olha lá, rapaz, eu achando que Deus ia fazer um milagre, Jesus ia fazer um milagre. Olha lá onde é que está Jesus, conversando com a mulher. Parou para perguntar quem tocou nele. Está brincando? Talvez ele entrou no dos discípulos, está todo mundo tocando Jesus. E agora ele está perguntando quem tocou nele, como assim? E o pior, daqui a pouquinho chega o mensageiro. Jairo, já era, cara. Jairo, a menina morreu. Não precisa incomodar o mestre mais não. Tem tanta gente pensando que colocar suas petições diante de Deus é um incômodo para Deus. Tanta gente pensando isso. Eu não vou incomodar Deus. Deus tem tanta coisa. Eu aqui com essa situação aqui pequenininha. Sabe, irmãos, não existe nada ruim, pequeno demais quando envolve o filho dele. O filho é a filha de Deus. Tudo que acontece na sua vida é importante para Deus. Tudo, tudo. Cada detalhe da sua vida, cada desejo do seu coração é importantíssimo para Deus. Não importa, irmãos, qual seja o seu julgamento. Talvez você pense que é pequeno ou grande. Não, para Deus é importante. E aí, irmãos, ele está lá, vem o cara e diz: não incomode o mestre. A sua filha morreu. Imagina essa informação, irmão. Imagina aí. É porque a gente conhece o final da história e às vezes a gente despreza esses detalhes do meio. Mas imagine aí. Jesus poderia ter, em vez de parado para acudir a mulher, ido lá para minha filha rápido, dava tempo. Mas foi parar para curar a mulher. Agora a menina morreu. Esse pensamento poderia estar no coração de Jairo. Esse pensamento, sabe? Essa cilada, essa raposinha que muitas vezes tenta ir para a nossa mente. Essas murmuraçõezinhas que nos tira da vontade de Deus. Nos tira de discernir os tempos e as estações. E por causa disso, muitas vezes tem pessoas fazendo escolhas erradas. Só que na hora veio o convite de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, Jairo. Fica tranquilo. Ela está dormindo. Jairo, fica tranquilo que ela está a dormir. Fica de boa, tranquilo. Só que a situação estava tão crítica, o nível de incredulidade, porque as pessoas andam por aquilo que veem, não por aquilo que sabem no Espírito. O nível estava tão ruim que Jesus ele tem que selecionar quem vai entrar no quarto. Depois você olha o texto. Ele manda todo mundo ficar. Porque Jesus ele não trabalha com medo. Jesus ele não trabalha com falta de fé. Olha aqui.
Diz assim, ó, falava 35, Marcos 5, 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda se incomoda o mestre? Mas, verso 36, Jesus, sem acudir tais palavras, olha como é importante isso, Jesus, sem acudir tais palavras, sabe o que significa acudir? Ouvir, prestar atenção. Jesus ignorou aquela informação. Sabe algumas informações que a gente, além de ouvir, fica meditando nela? Jesus fez diferente. A gente quer andar como Jesus? Então tem informações que você vai ter que ignorar. Não é ficar meditando nela não. Uma vez alguém disse, faça com a palavra aquilo que você faz com os problemas e a sua fé vai crescer. Não é assim? Tem gente que fica meditando. Ai meu Deus, o extrato bancário. Ai meu Deus, o relatório médico. Ai meu Deus, vai faltar isso. Ai meu Deus, a guerra. Ai meu Deus, não sei o quê. Se a gente pegar essa mesma disposição do coração e meditar na palavra, meu irmão, nada te para. E aí, o texto continua e diz assim, olha. Contudo, verso 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Vai ter momento, irmãos, que você vai ter que ter umas atitudes radicais assim. Porque tem pessoas que só estão ali naquela situação para ser espectadores, para testificar a desgraça que eles estão crendo. Está todo mundo falando, a palavra correu, a menina morreu. A menina morreu não, a menina morreu no natural aqui, talvez, mas a informação dos céus era outro. Ela não morreu não, ela dorme. A Bíblia diz que o povo começou a criticar Jesus. Começou a zoar da cara dele. Dorme. A menina está lá morta, não tem pulso, não tem nada. Irmãos, informação natural não é nada diante da informação dos céus. A verdade da palavra é maior do que a realidade que nossos olhos estão vendo. A verdade da palavra é maior do que aquilo que chegou nos nossos ouvidos. Naturalmente falando, a verdade da palavra está acima de qualquer circunstância. Agora, quem vai nos definir? A circunstância ou a palavra? Aí é uma escolha nossa. Nem Deus vai escolher pela gente. Agora a gente pode ficar com a palavra. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele diz, olha, é o seguinte... A palavra dizendo a palavra, diz, ela dorme. Agora quem está comigo aí? Vem cá. Pedro, Tiago, João. O resto fica para trás. Igual aquele filme do Bob. Não vai subir ninguém. Vamos lá, só nós três. O resto não está crendo não. O resto é só espectador. O resto está só querendo ver a desgraça. Pode ficar aí para fora. Oh, aleluia. Aleluia. Ele entra naquele quarto. Parece que vê o pai e a mãe da menina também. E eles estão lá, irmãos. Ali sim, um ambiente de fé, um ambiente do mover de Deus. Jesus diz uma palavra, Talita cumi. Significa, menininha, levante-se. Menininha, levanta. Agora, mandar levantar quem está morto? Não estava morta. Morto era só uma perspectiva natural. A perspectiva dos céus era outra. Está dormindo. Está a dormir. E aquela menina acorda. Irmãos, bota uma coisa na sua cabeça. A circunstância diante da palavra não vale nada. É só barulho. É uma poeirinha. A palavra é mais real. A palavra só está esperando uma coisa. Alguém que crê para se manifestar. A palavra de Deus, o comando divino, só está esperando o quê? Alguém que crê de fato, irmão, que firma na palavra, que crê naquilo que está sendo dito. E aí sabe o que vai acontecer, irmãos? O poder de Deus vai operar, entrar em operação. Aleluia. Então é todos esses exemplos que a gente viu aqui. Nós vimos o que é envolvido? Escolha. Escolha. Agora, entenda uma coisa. Vou ler 2 textos aqui rapidamente. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, diz, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes e te fizesse boa confissão perante muitas testemunhas. Prestem atenção nisso, irmãos. É um combate da fé. Está comigo?
é algo que exige um posicionamento. Não é algo passivo. Eu não estou falando, irmãos, da gente sair por aí decorando o nome de demônio. Porque eu lembro dessa época, onde a gente tinha que saber o nome do demônio, se é o tranca-rua, se é não sei o quê, porque existem armas, irmão. Você só precisa saber de uma coisa, não precisa saber o nome do demônio nenhum, só precisa saber de uma coisa, o nome de Jesus. O nome é acima de todo nome. Você precisa saber quem é Cristo, você precisa saber da autoridade delegada a você através do nome de Jesus. Você precisa se posicionar, você precisa tomar autoridade. Você precisa dizer para o diabo quem é que manda na sua casa. Não aquela posição passiva. Agora, é um combate da fé? Mas é um combate que você já sabe o resultado. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estamos em Cristo, aquele que venceu. Amém? Hebreus capítulo 6, verso 12, a gente vai terminar aqui dizendo isso. Vamos ler do 11, Hebreus capítulo 6, verso 11, diz assim: Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Verso 12, para que não vos tornei indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e longanimidade, herdaram as promessas. Como é que herda as promessas? Fé e paciência. Qual que é a nossa posição? Fé e paciência. Nem tudo em Deus vai acontecer em 5 minutos. Tem coisas que... Por que às vezes demora um pouco? No natural. Porque, irmãos, tem coisas que é o que nós falamos de livre-arbítrio. Tem coisas que levam tempo. Deus está a trabalhar, já é nosso no mundo espiritual. Você está comigo? Deus já fez, já liberou, já é nosso. Você pode celebrar. Amém? E a sua posição é de celebração mesmo. Agora, irmãos, tem coisas que vai demorar um pouco. Não porque Deus quer, mas porque algumas coisas têm que chegar no lugar. Talvez o seu coração precisa estar ajustado em algumas áreas. Talvez aquilo que você está querendo chegar naquela hora ali, você vai desviar. Mas eu não estou falando isso para que a gente tenha medo de nada. Mas para que a gente entenda, irmãos, os tempos de Deus, eles funcionam de forma diferente. Primeiro que Deus não trabalha com cronos, tempo de relógio, minuto, segundo, hora. Deus trabalha no kairos. Ele enxerga a sua vida como uma régua inteira. A boa novidade é que Ele já esteve no seu futuro e Ele diz que está tudo bem. Você não precisa ficar com medo nem desesperado. Agora, escolhas são importantes. Diariamente. Nós fazemos escolhas. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Escolhas. Façam as escolhas certas. Seja guiado pelo Espírito. Amém? E uma das escolhas mais marcantes, maravilhosas da nossa vida, foi o dia que Jesus, no jardim do Getsemane, Ele poderia ter desistido de tudo. Ele poderia ter nos deixado de lado. Mas a resposta de Jesus para Deus, ao plano divino, foi: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aí Jesus morreu, Ele ressuscitou, para que eu e você experimentemos vida e vida em abundância. E a Bíblia diz que nos momentos finais, Ele estava reunido com seus discípulos, e Ele tomou o pão, pegou o vinho, disse: esse é o meu corpo, será entregue por vós, e esse é o sangue da nova aliança. E aí Ele nos deu uma instrução: olha, fazer isso continuamente, até que eu venha, para que a gente lembre dessa aliança. Irmãos, essa aliança não é um conto de fadas, essa aliança não é simplesmente uma carteirinha de evangélico. Essa aliança é real. Nós temos uma aliança com Ele. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Estamos juntos, somos parte do corpo de Cristo. Amém? E é essa aliança que nós vamos celebrar juntos, nesse momento maravilhoso de ceia do Senhor. Amém? Eu gostaria que, por gentileza, o pessoal viesse aqui para que a gente pudesse orar pelos elementos da ceia. Amém?
e você vá se preparando aí no seu lugar. Aleluia. Deus é bom. Que bênção, irmãos. Que bom celebrarmos mais uma vez a aliança que temos com Deus. Amém? Aleluia. Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa aliança. Te damos graça, Pai, pelo pão que simboliza o seu corpo. Pai, te damos graça pelo suco de uva, Pai, que simboliza mesmo o vinho, o seu corpo, ou o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, Pai. Pai, nós consagramos esses elementos a Ti. Nós sabemos, Pai, que o pão não vira corpo, nem o suco de uva vira sangue. Mas, Pai, nós entendemos que são símbolos da nossa aliança, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de Te servir. Aleluia. Antes de nós distribuirmos os elementos, esse momento da ceia, ele, como eu disse, ele é um simbolismo, algo que nosso Rei Jesus nos instruiu para que a gente fizesse. E o único pré-requisito estabelecido por Deus é nascer de novo. O que significa nascer de novo? Significa entregar nossa vida para Jesus. Não é uma religião, mas é um relacionamento. Então talvez você esteja aqui nessa manhã e você deseja entregar sua vida para Jesus. Com isso, isso não é um convite para você se tornar um membro da Igreja Verbo da Vida de Leiria. Isso é um convite muito melhor do que esse. Para você se tornar filho de Deus. Para você ter um relacionamento genuíno com Ele. Para que você ouça a voz dEle no seu coração. Para que você possa tomar decisões acertadas na sua vida. Então, se você está aqui nessa manhã, talvez você teve aí um tempo longe dos caminhos do Senhor e deseja voltar, mas talvez você quer mesmo entregar a sua vida para Jesus. Eu queria que todos nós fechássemos os olhos, coloca a mão no seu coração e a gente vai orar junto. E você pode orar essa oração também. Diga assim: ó Deus e Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Eu abro o meu coração e recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, faz morada. Eu Te reconheço, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia, aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está aí voltando para os caminhos do Senhor, eu queria que você só sinalizasse assim com a mão para eu saber quem você é. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Alguém? Amém. Todos salvos? Glória a Deus. Então nós vamos receber aí o suco de uva, o pão, e nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Amém? Aleluia. Santo,
porque o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes deste pão, que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Que bênção, Pai, podermos celebrar não somente a Tua morte, mas a Tua ressurreição acima de tudo. Pai, isso não é um funeral, porque sabemos que o Senhor morreu, mas ressuscitou. E o Senhor vive pelos séculos dos séculos. O Senhor vive. O Senhor vive. O Senhor vive. E nós cremos, Pai, que muito em breve o Senhor vem nos buscar. Ei, aleluia! Não estamos órfãos. Temos um Pai. E Jesus Cristo, muito em breve, vamos encontrar contigo nas nuvens e celebrarmos a tua vida, a vitória que nos conquistou. Obrigado, Pai, por essa igreja maravilhosa. Obrigado por esse lugar que o Senhor nos plantou, essa parte do corpo de Cristo. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Somos um farol para esse lugar, para essa região, para esse país, para esse continente. E declaramos, Pai, essa luz brilhando cada vez mais forte, para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Obrigado por cada irmão. Nós cremos na aliança que temos contigo, Pai. Declaramos, Senhor, a tua vida se manifestando sobre a vida de cada um. Lares fortes. Pai, em nome de Jesus, eu vou de encontro agora junto com a tua igreja e em nome de Jesus, contra todo espírito de divisão nos nossos lares, todo espírito de divisão, em nome de Jesus. Eu declaro unidade sobre as famílias dessa igreja, Senhor. Paz e alegria reinando nos nossos lares, em nome de Jesus. Paz e alegria reinando nos nossos lares. Paz e alegria. A vida de Deus sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Todo espírito de divisão eu repreendo agora em nome de Jesus. Paz e alegria sobre os nossos lares. Casais, filhos, esposo, marido, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas sendo acrescentadas. Todas as demais coisas sendo acrescentadas. Todas as demais coisas sendo acrescentadas. Aleluia. Antes de nós celebrarmos, eu quero dizer isso para você. Não busque as coisas, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vão ser acrescentadas. Aleluia. Existem algumas casas que está havendo confusão mesmo, brigas, porque marido ou mulher ou os dois têm buscado as coisas ao invés do reino de Deus em primeiro lugar. Eu ouço da voz do Senhor: ajuste isso no seu coração, ajuste essa posição no coração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Volte
a momentos de oração juntos. Volte em momentos de oração como casal, como família. Volte em momentos de meditar na palavra. Volte a momentos que... Volte a esses momentos de céu na terra, dentro dos lares. E eu vou abrir portas que nenhum homem pode fechar. Eu vou abrir portas que nenhum homem pode fechar. Volte à manifestação do reino dentro dos lares, dentro das casas. Deixe que meu Espírito reine e flua sobre a sua casa. Deixe que a unção do meu Espírito encharque os lares. Deixe que a unção do meu Espírito encharque os lares. Aumente as águas do mover de Deus dentro das casas, dentro dos lares. Pai, eu oro, Senhor, em manifestações do Teu poder sobre os lares, sobre as famílias da nossa igreja, em nome de Jesus. Manifestação do poder de Deus, manifestação do poder de Deus. Milagres, curas, prodígios. Manifestação do poder de Deus, da santidade de Deus. E eu vejo coisas sendo acrescentadas. A bênção do Senhor que enriquece, com ela não vem desgosto. Correndo atrás das nossas famílias. Correndo atrás das nossas famílias. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Pai, como famílias, nós nos arrependemos diante de Ti, Pai, por momentos onde deixamos as coisas tomarem lugar do Teu reino. Momentos onde deixamos de meditar na palavra com os nossos filhos. Momentos que deixamos de ensinar por exemplo. Momentos que deixamos de orar juntos como casal. E deixamos tantas outras coisas tomarem lugar da Tua palavra, do Teu mover, da Tua inspiração dentro das nossas casas. E obrigado, Pai, porque em Ti somos amados, perdoados, somos livres. E eu oro, Pai, por um novo momento, uma nova fase, uma nova unção sobre os lares representados nessa igreja, Pai. Mover do Espírito mesmo. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, manifestação do poder de Deus forte nas nossas casas. Casas sendo abertas para a Tua palavra, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor comece a preparar casas, para que possamos, Pai, iniciar as células, o verbo no lar, Pai. Obrigado, Pai. Portas abertas nas casas, para que o mover de Deus opere nesse lugar, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Pai, eu Te dou graças por cura divina operando em nosso meio. Aleluia. Cura divina. Em nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, dores desaparecendo em nome de Jesus. Dores desaparecendo em nome de Jesus. Dor na junta, nas costas, desaparecendo agora em nome de Jesus. A manifestação do Teu poder, Pai, em nosso meio, em nome de Jesus. Dores de anos, enxaqueca, dor de cabeça, dores diversas, desaparecendo em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que a Tua palavra é real. O Teu Espírito se move em nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse pão e esse suco de uva. Nós celebramos, Pai,
a tua vida, até que o Senhor venha. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. A tua igreja te aguarda. Aleluia. Aleluia. Você pode participar do pão, irmãos, aí no seu lugar. Aleluia. Vamos participar juntos, amém? Aleluia. Participe também do suco de uva. Aleluia. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. O Senhor é bom. Aleluia. Exaltado seja o teu nome nesse lugar, Pai. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Cante, cante, irmãos. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que há de vir. Aleluia. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos nesse lugar. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Aleluia, irmãos. Antes da gente dar sequência, tem alguém aqui que ainda está experimentando alguma dor, alguma enfermidade aqui no nosso meio? Eu creio que muitas pessoas foram curadas, mas se ainda está persistindo algum sintoma e você está aqui, alguém? Todos curados, sarados? Eu não preciso convencer você que está doendo, amém? Glória a Deus, coisa boa. Aleluia, Deus é bom, irmãos. Deixa com que a palavra mesmo invada o teu lar, encharque a tua vida, teu casamento, amém? Lembra de uma coisa, casais, o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Então a vontade de Deus é destruição mesmo. Mas Ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Então manifesta, deixa que a manifestação da vida abundante de Deus encharque a teu lar. Amém? Aleluia, Deus é bom. Nobríssimo. Aleluia. Bom dia. A graça e a paz do Senhor.